Bem-vindos ao Auditório Municipal de Velas. Hoje regressamos às nossas origens, lembrando um passado longínquo, mas bem presente. A condição de ser ilhéu tem sido, desde sempre, fator essencial para que o culto ao Divino Espírito Santo se entranhe em cada um de nós. O isolamento destas ilhas e a distância entre elas, as privações económicas e sociais, o receio pela imprevisibilidade da natureza, a saudade dos que saem à procura de uma vida melhor, tudo isto é motivo para que se adense a fé e a religiosidade do povo açoriano e dos jorgenses em particular, onde as três figuras da Santíssima Trindade se destacam e estão presentes no dia-a-dia de cada um de nós. O Grupo Etnográfico da Beira apresenta uma pequena amostra dos motivos que levavam e ainda levam o povo jorgense a fazer as promessas ao Divino Espírito Santo, escrita, encenada e produzida por Andréa Melo, a quem agradecemos de um modo muito especial. Apresentamos agora Fome e Devoção. No princípio foi a ilha, alta, escarpada e esguia, nascida do ventre amargo dos vulcões. E de logo se entendeu que do brutal brota a vida. Sobre o basalto negro floresceram as plantas, a água pura jorrava por entre as pedras. Depois vieram os homens, trazendo engenhos e alimárias, e sementes que lançaram à terra. E com essas rochas negras, matematicamente sobrepostas, edificaram as suas simples casas. 500 anos volvidos em tão simples condição, muita miséria hão padecido, muitos choraram pão. E nessas casas de terra batida, onde com amor se gera vida, nasciam mais bocas e mais mãos. Foram essas garras queimadas dos avós, tios e irmãos que fizeram as ilhas edificadas onde vivemos até então. Uma perseverança inexplicável, que mesmo sem água canalizada e com a luz de uma candeia, muito produziram e criaram, enquanto lá no continente frequentemente se esqueciam de que a gente era gente. Sem luxos ou mordomias, padeceram agonias, mas sempre com uma esperança, porque onde há amor, há vida. Há uma ilha crescida que um dia foi criança. Estes ilhéus e ilhoas, com a sua arte e engenho, em todo o lado são pessoas boas, que, do que não têm, eles sempre dão, por saberem como dói a falta e a privação. Esse espírito solidário é embalo nesta vida ilhoa, pois antes pedir que roubar, e o de comer não se nega a uma pessoa.
vingando sempre a tristeza, pondo os pratos em cima da mesa para dividir a fome. De vez em quando vinha a boa aventurança, uma colheita de abundância, e esta noite a gente come. E num certo dia juntava-se o povo na folia, enquanto gemia uma viola nas mãos de quem nunca foi à escola. Na festa e na alegria, no dia da matança, punham-se os pés no terreiro. Hoje vai haver dança. Também nas desfolhadas ou nas noites mais paradas se juntavam de alma divertida, e pelo frio que fazia, na cartada animada, bebia-se aguardente ou um copo de vinho quente, porque a senda não era escura, apesar da desventura, só vivemos uma vida. Mas houve uma certa vez, porque não há duas sem três, que o azar se abateu. E numa noite de agonia, mesmo no meio da folia, a terra estremeceu. E o olhar daquela gente viu cair à sua frente o que custou tanto a erguer, e sem mais nada restar, ajoelharam-se a rezar para o Divino as proteger. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na A hora Maria, da nossa morte. consumida com os males da sua vida, chegou-se à coroa do Altíssimo. Logo naquela ocasião, prometeu dar uma função se o Espírito Santo a proteger. Por sua vez, o João, desiludido e sem tostão, decidiu embarcar. Ele tinha ficado sem nada, a sua vida soterrada, e a América é que está a dar. Mas um dia ele vai tornar, e não conseguiu caminhar sem tão bem uma promessa fazer. Vou lá fora trabalhar para voltar aqui um dia. E com os dólares que vou ganhar, vou fazer uma coroação. A minha filha vai coroar. Vai ser uma alegria. E a pobre da Rosa Maria, enquanto a viola agonia, chorava a soluçar, com o seu marido doente, e lá dentro do seu pensamento tão bem estava a rezar. E agarrada à sua fé, sem fazer nenhum alarido, prometia esmolas ao divino pela cura do marido. E no milagre da oração, fé, esperança, devoção, vêem seus pedidos concedidos. Volta da América o João, tem agora um casarão e já tem 3 filhos. A Maria escapou à tormenta, o marido da Rosa melhorou. Chegou a hora de cumprir a promessa, porque o Divino Espírito Santo os ajudou. E sai a coroa a desfilar, bem polida do altar. Seguem-se as sopas para toda a gente. Nunca falta o Espírito Santo, nosso Espírito Santo. Nunca falta o Espírito Santo, nosso Espírito Santo. Ele que nos ajuda tanto nas horas de aflição. Ele que nos ajuda tanto nas horas de aflição. Ó Senhor e Espírito Santo, a tua capela cheia. Ó Senhor e Espírito Santo, a tua capela cheia. Cheira cravos, cheira rosas, cheira flor da laranjeira. Cheira cravos, cheira rosas, cheira flor da laranjeira. O turista estrangeiro fica pasmado com a quantidade de que é lhe dado. É impossível ficar indiferente. E sem sabermos bem explicar aquele motivo de dar, dizemos que é fé. Porque aqui neste lugar temos de ter ao que nos agarrar quando nos galga a maré. É um agradecimento, só o soberano sente, e que fala a nossa gente, ser aquilo que é. E
vamos dar continuidade a esta noite, agora com um momento mais protocolar, chamando ao palco a Presidente do Grupo Etnográfico da Beira, Paula Sequeira. As palavras são poucas, a emoção é muita e muito brevemente queria agradecer a todos os convidados. Muito obrigada à Sra. Secretária de Educação e Cultura e Desporto. Muito obrigada ao Sr. Presidente da Câmara, muito obrigada à Presidente da Assembleia Municipal, todos os convidados, todos aqueles que nos ajudaram em mais esta aventura de lançar um DVD alusivo ao Espírito Santo. Eu gostaria muito rapidamente, para que passe a próxima intervenção, gostaria de chamar duas pessoas que foram os motores e foram essenciais para que isto acontecesse. A primeira delas é a Andreia Melo, que foi a responsável por esta encenação e que ensaiou isto em tempo recorde. Pedi à Andreia Melo que chegasse aqui ao palco e pedia ao Maurício de Jesus que também viesse aqui ao palco, porque se a Andreia foi o motor da encenação, o Maurício foi o motor de termos hoje o DVD em condições de apresentar ao público, porque sem ele não tínhamos, e eu sei bem o que digo. Pedi então à Andreia Melo e ao Maurício só para lhes entregar uma lembrança de coração do Grupo Etnográfico da Beira. E o azul, muito obrigada. Obrigada a todos mais uma vez. Obrigada, Sr. Irmão. E só vou dar então a introdução à intervenção da pessoa que me ajudou imenso a fazer a recolha de tudo o que se passa nas semanas que antecedem o Espírito Santo e a Trindade na Beira, e portanto vou pedir que suba ao palco o Sr. Hélio Oliveira. Dizer só que o Hélio Oliveira foi um dos fundadores do Grupo Etnográfico da Beira em 1981, na altura em que ele estava na direção da Casa do Povo, e que foi depois, através dele, que eu recebi o convite para ficar de responsável pelo grupo. Ou seja, ele convidou-me há 37 anos atrás. Excelentíssima Senhora Secretária Regional de Educação e Cultura, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal das Velas, Excelentíssimo Senhor Presidente do Município de Velas, demais entidades civis e religiosas, Grupo Etnográfico da Beira, através da Dona Paula, cumprimento todos os elementos, sem exceção.
Ora, a convite... minhas senhoras e meus senhores, já agora esqueci. A convite do Grupo Etnográfico da Beira, com o qual tive o prazer de colaborar e pertencer praticamente desde o seu início, o início da sua fundação, no tempo em que ainda o Grupo Folclore era da Casa do Povo de Velas, Beira, e também com o Grupo Etnográfico até há pouco tempo atrás. Vou ver se acerto aqui com a luz para poder ler. Sei, não está fácil. Vamos ver. Melhor, está a melhorar um pouco. A convite dizia eu, foi-me pedido que hoje, no lançamento do DVD, A Chama do Espírito Santo, dissesse algumas palavras sobre esta tradição e seus festejos. Não me considero de forma alguma um historiador. Sou apenas um curioso que, desde os meus saudosos tempos de criança, sempre tive curiosidade em ouvir as histórias dos mais idosos sobre as nossas tradições, não só sobre a relação ao Espírito Santo, mas também sobre o teatro, o folclore, grupo de reis, danças do carnaval, festas da paróquia, etc. Daí que, embora tenha nascido em Santo Amaro, vim morar para a Beira com 6 anos de idade e aí permaneci durante 52 anos da minha vida. Portanto, foi na Beira que vivi a minha mocidade igualmente como os meus filhos. Embora a Beira não seja o meu lugar de nascimento, é, sem dúvida, o meu lugar do coração. Foi também na Beira que participei em tudo o que fazia parte da cultura e tradição daquele lugar. Como sabemos, um DVD tem o seu tempo e espaço limitado, não deixando de ser um documento importante onde fica registado para as novas gerações esta tradição, mas é sempre uma história que tem de ser simplificada, na qual contém apenas registro daquilo que foi considerado o mais importante. Vou tentar, com as minhas palavras, não colidir com o que está no DVD, mas sim falar do que, por falta de espaço, não foi neste incluído. As tradicionais festas do Espírito Santo, que remontam nos Açores aos primeiros tempos dos seus povoadores, e sendo Santa Maria a primeira ilha a ser descoberta e povoada, foi nessa ilha, assim se pode dizer, que tiveram o seu berço e o seu início, e sempre foram objeto de muita e grande devoção. O que rapidamente se espalhou por todas as restantes ilhas à medida que foi acontecendo o seu povoamento. A ilha de São Jorge não foge à regra. As associações do Espírito Santo e respectivos impérios foram-se expandindo com alguma rapidez por todos os lugares que iam sendo habitados. Não pondo nunca em causa o respeito pelo divino e o seu culto, nem pelas crenças dos mais católicos com as suas rezas, promessas, conscientes da proteção de Deus, principalmente nas horas de maior aflição, causadas pelo seu isolamento e saudosismo das suas terras de origem, a quando das muitas intempéries que por vezes assolaram a ilha, como tremores de terra, vendavais e outros. Mas ao serem criados os arraiais, com espírito de caridade e partilha na ajuda aos mais pobres, com as sopas, carne, pão e muito vinho, principalmente muito vinho, transformaram estas festas numa realidade totalmente profana. Pelos excessos normais cometidos nas comidas, mais ainda nas bebidas. O muito vinho ingerido sempre gerava conflitos que
não muito apropriados para a verdadeira fé e culto ao divino. O que levou a que nem sempre a Igreja estivesse de acordo com estas festividades. Segundo o que me contaram, ao ser nomeado Bispo de Diocese de Angra, em 1694, o António Vieira Leitão não aprova tal devoção, por traduzir-as, segundo suas palavras, em tanto comer e beber e gastar em demasia em nome dos pobres, que, segundo eu, nem sempre eram os mais beneficiados. Perante este laço de ferro criado entre o bispado e as irmandades, levou a que durante algum tempo, isto na Ilha Terceira, as coroações realizavam os seus cortejos, mas não entravam nas igrejas. Faziam a coroação no adro e sem a presença do respectivo sacerdote. Com o tempo tudo isto foi ultrapassando, voltaram os corações às igrejas, assistindo à Eucaristia, mas sem fazer parte desta. Pois vemos sempre, a coroação é feita no final das missas e num ritual totalmente independente. Por outro lado, as Irmandades do Espírito Santo mantiveram-se firmes nos seus princípios, sem permitir qualquer controle da Igreja e totalmente geridas pelos seus irmãos ou mordomos. Em todas, ou quase todos, os lugares e freguesias de São Jorge, à semelhança das outras ilhas, criaram-se irmandades e impérios. No entanto, era e é normal ainda haver uma divisão das freguesias em duas partes distintas, em que, embora havendo sempre um pequeno bairrismo, conseguia-se e consegue-se fazer as suas festas em dias, em domingos diferentes e com a participação de todos. No entanto, na Beira, que era um lugar pequeno e com população reduzida, estas festividades sempre se realizaram com uma grande carga de bairrismo que levou até a que os dois impérios existentes fizessem os bodos ambos no mesmo dia e com todos os rituais das suas folias à mesma hora. As coroações só se encontravam na igreja à hora da missa. Esta divisão na Beira aconteceu no início do século passado, data em que houve um conflito que levou à divisão dos irmãos do Império da Relva, que era o mais antigo, datado de 1829, como se pode verificar no próprio edifício do Império, e foi então a partir deste conflito que em 1911 se criou uma outra associação denominada de Associação do Divino Espírito Santo da Beira, no lado da Ribeira, ficando assim a Beira dividida em termos de festas do Divino em duas partes totalmente distintas, em que a Igreja era o extremo que demarcava a total separação de territórios. O bairrismo era tal que, apesar das pessoas serem todas amigas, no que dizia respeito às vivências dos restantes dias e festejos do ano, nos 2 domingos de bodo, Pentecostes e Trindade, ninguém tinha a ousadia de ir ver as festas do lado oposto. E se porventura alguém se aventurasse a isso, criava sempre um problema sério, que por vezes, para além das grandes discussões, chegava a agressões físicas. Também no sábado, os carros das bandeiras enfeitados só percorriam a sua banda. A igreja era o termo desse cortejo e desse percurso. Mais uma particularidade interessante para vermos a que ponto chegou tal divisão. Para se encontrar um acordo, para saber quem ficaria com o direito à posse da única coroa que existia, que era reivindicada pelas duas irmandades, foi necessário recorrer uma demanda em tribunal, é assim que se dizia,
o que, como não poderia deixar de ser, foi decidido pelo juiz que a Associação do Lado da Relva, como mais antiga que era, ficava com o direito à posse da coroa, mas com uma condição. Se algum domingo do Espírito Santo a coroa ficasse no prato, isto é, não fosse à igreja, não houvesse bolo, o Lado da Relva perderia a posse da coroa a favor do Lado da Ribeira. Daí que durante muitas décadas a Beira vivia num dilema, que era os mordomos do Lado da Ribeira, à espera que os da Relva falhassem alguma dominga para irem tomar a coroa, conforme a decisão do juiz. Por outro lado, os mordomos do Lado da Relva, mesmo com dificuldades por vezes a cumprir para não perderem a posse dessa mesma coroa, daí que no Lado da Relva, mesmo que faltasse pão na mesa em casa, no Império havia sempre abundância para a coroação se realizar. A grande participação dos imigrantes que vinham com poupa e circunstância pagar as suas promessas e bolos à sua ilha, ajudou também a manter esta situação por mais tempo. No entanto, à medida que criaram impérios nas suas comunidades onde vivem, nomeadamente Estados Unidos da América e Canadá, diminuiu esta participação na Beira, o que por um lado foi dificultar, por outro lado foi favorável para um acordo que em tempos foi feito entre os mordomos do Lado da Relva e do Lado da Ribeira, acordo esse ainda hoje em vigor, e que passou que cada império desse o seu bolo em dias diferentes e com a participação de todos. Nesta nova fase, até dá gosto de ver, em época de bolos, quer os mordomos da Relva, quer os mordomos do Lado da Ribeira, a ajudarem-se mutuamente a enfeitar os carros e as bandeiras e a ajudarem-se em outras atividades ligadas às festas, sem aquele tradicional bairrismo doentio. Bem como no dia do bolo, todos em conjunto, num só lado, num só império, a conviver e confraternizar sem conflitos. As festas do Espírito Santo na Beira, para além do que é comum a todas as freguesias, têm como atração principal os foliões e respectivas folias. Coisa que, de alguns anos e muitos, esta parte já só existe na Beira e em Roselage. Também nas outras ilhas, mas neste caso em São Jorge, todas as freguesias e lugares que tivessem impérios eram os foliões e animavam os arraiais da tarde com os seus cantares populares e folias. Mas com o aparecimento de diversas filarmónicas, que era novidade na altura e com outro brilho diferente, foram-se perdendo a tradição dos foliões e respectivas folias, e embora a justiça tenha que ser feita a Rosais, que criou uma filarmónica e manteve sempre, até hoje, a tradição dos foliões. Na Beira, como nunca teve filarmónica, ficou mais fácil de manter a tradição dos foliões com um maior requinte e maior exigência na qualidade e no rigor do respeito pela tradição. No entanto, também, por desleixo de alguns, foi através dos tempos foram facilitando e perdendo o seu interesse pelo manter o rigor a que as pessoas estavam habituadas. Foi então que, na década de 80, a direção da Casa do Povo, na qual eu estava incluído, resolveu, com a finalidade de sempre que para tal fosse convidado, criar um grupo de foliões que pudesse representar de forma digna e tradicional as tradições da povoação da Beira e expressão cultural do seu povo e o mais aproximado possível do antigamente. Esse grupo de foliões foi
pela Casa do Povo, integrado no grupo Folclore da Beira, que na altura também pertencia à Casa do Povo, grupo esse, agora transformado já em grupo etnográfico da Beira, totalmente independente, com estatutos e sede próprias, mas que continuam a manter ligados a si, e muito bem, os foliões da Beira. Só para ficarem com uma ideia da importância que este grupo alcançou e da dimensão das muitas associações que tem tido para atuar com as suas folias, vou rapidamente lembrar algumas que achei de maior importância. Uma atuação de uma vinda a São Jorge do já falecido professor Vitorino Mesa. Uma visita oficial, na primeira visita oficial do Governo Regional dos Açores a São Jorge. Uma vinda oficial do primeiro-ministro de então, Dr. Aníbal Cavaco e Silva. Atuação numa das Semanas Culturais das Velas. Uma participação também nas São Joaninas da Ilha Terceira. Duas participações, em 89 e 90, no Dia do Açoriano, na Costa da Caparica, convite da Irmandade do Espírito Santo da Casa dos Açores, em Lisboa. Atuação na recepção da vinda a São Jorge do então Presidente da República, também já falecido, Dr. Mário Soares. Uma deslocação ao Canadá e uma outra aos Estados Unidos da América, nomeadamente às festas do Espírito Santo em Fall River. Diversas atuações, não digo quantas, porque perdi a conta, a convite, neste caso a São Miguel, e a convite, e durante as festas do Espírito Santo organizadas pela Casa do Triângulo naquela ilha. E ainda a última, mais recente, este ano, na BTL, em Lisboa. É evidente e justiça tem de ser feita ao Grupo Etnográfico da Beira, pois só a qualidade e o rigor com que mantém este grupo é que lhe dá a importância e origina tais convites. Quero agora, e para terminar, que já me alonguei demais, agradecer ao Grupo Etnográfico da Beira, à sua Presidente, minha amiga Paula Sequeira, e a todos os seus elementos, sem exceção, a amizade e carinho que sempre me dedicaram e que continuam a dedicar. E dizer também que, mesmo não estando no grupo, há 2 anos esta parte, por razões por todos sabejamente conhecidas, o Grupo Etnográfico da Beira está e estará sempre comigo, no meu coração e na minha alma. Vamos dar continuidade, chamando agora o Presidente do Município de Velas, Luís Silveira. A Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto, a representante da Assembleia Municipal de Velas, será Presidente do Grupo Etnográfico da Beira e em si cumprimentar todos os outros elementos do Grupo Etnográfico, Sra. Representante da Assembleia Municipal de Velas, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos, minhas amigas. Umas breves palavras que me pedem para dizer neste momento. Depois de ouvir tudo aquilo que ouvimos de Sr. Hélio, não haverá muito mais a acrescentar, mas devo-vos que cheguei hoje de Porto Santo, da região da Dona da Madeira, onde decorreram as Jornadas Atlânticas do Turismo, as Jornadas Atlânticas do Turismo que ligam uma germinação que aconteceu há 32 anos com Porto Santo na Madeira e com a Ilha do Sal em Cabo Verde, e de onde há 3 anos esta parte acontecem estas jornadas de turismo, numa altura em que o turismo começa a ter cada vez mais importância para nós, enquanto sector económico que é, e que, no nosso entender, nomeadamente destes 3 arquipélagos, é um caminho que se tem vindo a percorrer e que ainda é longo neste sector do turismo, que no fundo acaba por mexer com todos os outros setores, nomeadamente os setores primários, porque ter mais turistas na nossa terra é efetivamente ter mais gente a consumir tudo aquilo que de bom nós temos, tudo de bom que nós produzimos, tudo de bom que nós fazemos. E se há coisa que também no turismo é importante, é aquilo que é as tradições e aquilo que é a cultura de um povo. E de facto, se há matérias onde nós podemos ser pobres, não será certamente nesta matéria da cultura.
E nesta matéria, o Grupo Etnográfico da Beira tem tido uma importância singular nestas mais de 4 décadas da sua existência e hoje, uma vez mais, nos surpreende com este trabalho que desenvolveu. E, voltando a Porto Santo, porque Porto Santo tem muito de parecido connosco, desde logo porque é só uma ilha, mas é uma ilha com um só concelho, mas que no fundo tem 5.000 habitantes, igual àquilo que tem o Concelho das Verras. E nas conversas que fomos tendo nestes 3 dias, e ao ouvir a atuação do grupo do folclore de Porto Santo, o único grupo folclore que tem Porto Santo, dizia-me que tem sido muito difícil manter o grupo, porque faltam pessoas, porque não há disponibilidade das pessoas para participarem. E que tem uma banda filarmónica com sensivelmente 20 pessoas, também com inúmeras dificuldades para a manter. Eu, quando lhes disse que nós tínhamos 7 bandas filarmónicas, eles perguntaram como é que isso era possível. Como é que é possível, com 5.000 pessoas, se manter 2 grupos de folclore e 7 bandas filarmónicas e tantas outras coisas? É possível com o esforço daqueles que saem das suas casas, muitas vezes sem lhe apetecer, muitas vezes deixando as suas famílias em casa, indo muitas noites de inverno para ensaios e muitas vezes ainda se sujeitando à crítica daqueles que não acham bem algumas das coisas que possam eventualmente fazer. E por isso permitam-me deixar esta palavra de gratidão ao Grupo Etnográfico da Beira por este registro que hoje deixam para a posteridade. É um caminho que temos vindo a fazer e quando digo temos vindo, tem vindo a própria autarquia. Ainda agora nas festas de São Jorge inaugurámos uma exposição de fotografia, uma exposição permanente de fotografia, com fotografias que têm o tema de outrora, uma vila de outrora, com 40 fotos espalhadas pelo centro histórico da nossa vila e que permitem, por um lado, àqueles que ainda se lembram de alguns daqueles tempos, vivenciá-los novamente através daquelas fotos, mas, sobretudo, para as gerações atuais mais novas que já não o conheceram, como eu, mesmo não sendo já muito novo, mas, sobretudo, para as gerações vindouras, para as crianças, perceberem aquilo que foi a nossa vila, aquilo que foi deixado pelos nossos antepassados. É isso que penso, e vamos ver daqui a bocadinho, que o Grupo Etnográfico quis fazer com este DVD. É, no fundo, registar para a memória futura aquilo que é a tradição do Espírito Santo. Dizia o Sr. Erlo Oliveira, na sua intervenção, que já se foi perdendo alguns pormenores daquilo que era, por exemplo, a tradição dos foliões, e que, por via do Grupo Etnográfico, vão tentando mantê-la. A verdade é que, onde há açorianos, há Espírito Santo. E se viu-se bem representado aqui no teatro que nos antecedeu. No fundo, os milhares, as centenas de milhares de portugueses que existem por todo o mundo levam consigo sempre, e está bem patente também no folclore, por via da viola da terra, os 2 corações, aquele que parte à procura de uma vida melhor, mas aquele que fica porque nunca se esquecem da sua terra natal. E caminham normalmente à procura dessa vida melhor, mas sempre com a esperança que vão voltar um dia, nem que seja para pagar a promessa que fizeram ao seu Espírito Santo. Vamos estar daqui a sensivelmente 15 dias em Santa Catarina, no Brasil, onde vai estar o Grupo Etnográfico da Beira, sobretudo e também para firmar uma examinação que vamos fazer com aquele povo em Santa Catarina, que há 277 anos atrás partiram dos Açores para povoar aquele território brasileiro. Desses sensivelmente 5.000 açorianos que procuraram essa vida melhor no Brasil, 25% deles eram jorgenses. E a verdade é que esses 5.000 açorianos hoje são muito mais do que isso, e aquilo que mantêm como muito genuíno e de vivência muito forte a tantos quilómetros de distância é a fé no Espírito Santo, que vão começar a comemorar já no dia 24 deste mês e que durante 24 semanas consecutivas comemoram de forma intensa o Espírito Santo e a fé que têm nele. E por isso, e para concluir,
deixar uma vez mais esta palavra de reconhecimento e de agradecimento ao Grupo Etnográfico da Beira por este trabalho exemplar que fizeram e que pode perpetuar no tempo aquilo que são as tradições e os costumes deste povo que tem mais de 500 anos de história. Muito obrigado, Grupo Etnográfico. Um bom ano de bem-aja a todos. E chamo agora a Sua Excelência, a Senhora Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto, Doutora Sofia Ribeiro. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Velas, Excelentíssimo Senhor Presidente do Município de Velas, Excelentíssima Senhora Presidente do Grupo Etnográfico da Beira, minhas senhoras e meus senhores. É para mim não só uma grande honra, mas também é com muito carinho que aqui estou hoje em representação do Sr. Presidente do Governo dos Açores. Há um ano, sensivelmente, tive o grande privilégio de poder, de uma forma informal, participar numa reza cantada do terço na Beira. Foi uma coincidência, mas de facto participei num evento que para vós é corriqueiro, mas que é tão raro já pelos Açores fora. E com isto quero aqui também traduzir que este é um exemplo de como no meio desta manifestação comum de fé que é o Espírito Santo, comum a todas as ilhas dos Açores, em cada uma das nossas ilhas ela tem de facto expressões diferentes. E é por isso que é cada vez mais importante que nós saibamos mostrar e relevar isso, porque esta diferença que nos distingue necessariamente, obviamente, é que também é atrativa nesta que é a nossa idiosincrasia dos Açores. Como dizia o Sr. Presidente do município, que é atrativa também em termos turísticos. Os tempos passam, a cultura vai-se transformando também ela, mas para que ela se possa transformar com conhecimento, é preciso que fiquem aqui estes registros. Fazer um DVD que se pretende intemporal, com registros do passado, com som e com imagem, é uma tarefa de grande complexidade. E sei que houve uma dificuldade acrescida por retirarem e garantirem que não havia qualquer imagem que fosse identificativa da época atual e não da época que se queria registar. E não podia deixar de dar também aqui essa nota, porque sei que houve esse cuidado e que, aliás, o Grupo Etnográfico da Beira é até conhecido por essa marca distintiva que tem de quererem e do pormenor, de irem ao pormenor e de quererem sempre primar pela qualidade. Por essa razão também o meu agradecimento ao Grupo Etnográfico da Beira e a toda a sua direção, a todos os seus elementos que, como disse o Sr. Presidente, assim como acontece com os nossos grupos de folclore, com as nossas filarmónicas, associações juvenis, desportivas, são concidadãos nossos que dão muito de si, que despendem do seu tempo, da sua família, para ajudarem a preservar a nossa sociedade, a nossa cultura, a marcar aquilo que é a solidariedade. E, portanto, em nome do Governo dos Açores, apenas posso deixar aqui o meu agradecimento. Muito obrigada a todos e um bem-aja. E depois deste momento mais protocolar, vamos dar continuidade a esta noite, convidando agora todos os presentes para a visualização do resultado final deste DVD, que está disponível também a partir de agora, e que tem por título A Chama do Espírito Santo.
mesmo que a noite não fosse de lua cheia, mesmo que já não houvesse sol para os aquecer, estes homens seriam aquecidos pela sua fé e iluminados pelas velas acesas nas janelas por onde passava o cortejo. Todos se sentiam envolvidos nesta devoção ao divino porque a chama do Espírito Santo percorria-lhes as entranhas e fazia-os acreditar no sonho da Rainha Santa Isabel, esperança num mundo melhor em que a igualdade, a prosperidade e a abundância seriam para todos. Pois é, estamos mesmo no final, quase a finalizar esta noite, mas sem antes agradecer a presença de todos vós em mais este importante momento do Grupo Etnográfico da Beira e, como alguém dizia aqui, um registro que fica para a prosperidade. Convidando agora o mesmo para finalizar, a assistir a alguns momentos engraçados, chamados apanhados, da gravação deste DVD. Muito obrigado pela vossa presença, boa noite. Essa por acaso é boa. Sabes É que com uma esplanada. a gente tirou uma fotografia do grupo aqui. Tira a fotografia que é para depois. A gente dá as bolas. Tchau. Ah, sim, então. Está a saber? Pode ser. Aqui se escorrega um bocadinho. Tens razão, mas ao ver é pequeno, o telefone é grande. E a seguir é para o terço, que é para ficarmos abençoados. Eu estava a ver, era aquela desmanchasse naquele momento. Ah? Para mim teve que posso nem arrumo. Teve. Ela já está mais habituada às filmagens agora. Hélio, os óculos parecem de som. Tu tens óculos? É que eles fazem isto, mas esse tira os óculos e começa a mudar. Cai, é verdade. Não posso tirar os óculos. A não ser que o Nelson não grave o Hélio. Grava os outros. Acho que contas que os óculos caíram num poço de lama. Eles fazem isto, escurecem por si. Esta jaqueta nunca teve cabelo em cima da água. Dá um pinguinho de biscoito à vaca. Nunca caiu o bigode em cima? Não, É um cozinho de biscoito à vaca que ela come. Vou tentar tirar um instantinho, mas ainda vejo de graus para os peitos secos. Não, pois, ele já está a provar para ali. Ao Nelson, se puderes apanhar agora sem óculos de sol. Vocês tenham cuidado é a descer. Isso é lá vai o para geral. Vai geral, não! Para a lua. Salve, doce amparo dos tristes mortais, Virgem sempre
não é para cantar. Se cantar, que não vejo. Então abre agora, abre. Tem que três. Tem que três. É você ter ideia que é para entrar tudo no mesmo tua, porque não pode ser o sonho. É o princípio. Isso aí. Ela ainda está. Salve! Não, mas tudo bem. Está bem. Salve, doce amparo dos tristes mortais, Virgem sempre pura, bendita sejais. Salve, Rainha, que mãe vos chamais, de misericórdia, bendita sejais. Sois vida e doçura dos filhos que amais, esperança nossa, bendita sejais. Salve a vós bradamos, ouvi nossos ais, que a vós se dirigem, bendita sejais. A graça e favor que vos pedimos e mereçamos por vossa intercessão e piedade, alcançar a coroa da eterna glória. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem nome do Pai. Não tem? Não, tem o bendito ainda. Filho bendito. Esqueço-me sempre desta Cortas este pai. O nome do Pai é para cortar, É para está cortar. bem? Bendito. Que ainda tem aí Mas eu- uma... pronto. Onde é que vais? Eu esqueci-me. Vou dar o bendito a eles. Esqueci-me dessa parte. Bendito. Também. Olha, é preta! Não sem luz e eu E nós as duas a papuchar atrás deles. A fotocópia na segunda série. Ei! Ok, pode ir. Está fresquinho. Agora temos que distribuir, Silvia. Mas não podes virar a cara. Mas isto hoje é para vir outro para aqui. Nós somos da casa. Queres uma giga? Que antigamente. Eu vou fazer lá acima e vou parar cá embaixo. É que vai-te embora, sai. Uma vez aqui, outra vez para cima. Vai tudo embora. Já agora sim. Depois apago. Vocês vão andando para aqui. Tira o som que não é para amanhã. Nossa, ai, gosto de ser. O Silva é o maçã. Nós é que temos que ser filmados. Está certo. A gente é que agradece. Nós é que agradecemos. Afinal, terço. Sério, desculpa. O que vale é que ele não vai Tem que ser melhor. Não, foi um prazer. Igualmente. Obrigado a vocês. Olha, está a dizer que atrás. Eu estou para trás. Muito obrigado. Esse bigode. Espera aí. E depois-me atrás, escondido. E agora Este agora já pode devolver, não é? Está até mais, até. naquela época bebia-se pouco, por isso comprei pouco. Oh, meus tempos parecia que já tiveram a comer e a beber. Então a gente trazia um bocadinho de maquilhagem e os vermelhos. De pintola. Mas agora os outros todos também ali. Onde vais? Eu sei, mas Só fazes assim, é só assim. Não há problema nenhum, estás a ver? Mas ela sai fora. Não, vai ser. Então e tens para dentro. Esta mola, para que é que serve? Estou com... Foi assim. Um entrar no meu. Sério? Está estragado. Ainda? Tu é que és o mordomo? Tu é que tens de pagar as despesas? Eu sou a mulher. Ora, anda lá, filha, para a gente acabar isto. Não é mais fácil. Eu sou a dona da casa. Tira só o chapéu à mesa. Sentai que a dona da casa comanda. Mas ao lado do banco, porque fica mais jeito do lado do banco. Mas ele está ali a ajeitar a capa. Ela aqui deve ser que levar a mesa. Está a ajeitar a cama. Põe aqui ao lado do chapéu. Antigamente era assim. Consegues aguentá-la até fazer Então sais da mesa, se o Fábio já está. Mas faltava-te o boné também, o lenço. Não, Só ia fazer o... Não, ela é Auxílio. a Paulo está aqui perto. Ok. Sei que ele estava do lado do Fábio. Vou lá para fora, até estarem todos concluídos. Vais a mim, vinho, filho, só. Ainda me importa que eles comam, mas amanhã, em que era almoço e minha casa. Eu espero muito podem comer.
Boas pizzas. É, na minha. Olha, vá comer a massa. Olha as formigas entrando pelo bolor abaixo. Tira o bolor primeiro. Não querem vir. Olha que a Paula disse que se vocês comerem a massa, que dá o frango. Quem estiver pronto, se não come massa. Tive por cima. Olha que eu gosto de uma faca. Estávamos a começar a vir. Paula, mas eles ficam com os pratos? Então bora. A gente leva os pratos. Vocês levam os pratos, mas eles ficam com os pratos? Não. Ah, então eles têm que levar os lenços outra vez. Não, isto é bom, vão lavar os bolos. Ah, ok. Vai, bolinhas. Tu és capaz. Oh, Zé. Tem que. Comer as bolinhas. Se eu estivesse no Big Brother, eu agora não estava a pensar que estava a ser filmada. Isto vai correr que não a maravilha. Enfia a mão por aí abaixo. Já enfiei no bronco. Para cá, vira para ti. Para ficar com mais, sabe que eu já mal dei. Aquela coisa ali. Vai lá, Aí, são brindezinhos. E é mesmo, era um brinde. É um brinde. Mas que também não pode ser. É a mordoma. Se nós não podemos, então não podemos. É a mordoma. Tenho as tigelas. Ai, isso não pode estar a gravar. A outra dizia nos olhos não. E a Sofia nos dentes não. Um pinho. Ok. Não, um pinho daqueles pequeninos. Está aqui. Tens de cantar o verso do A toalha está dobrada, mini chefe. Pois, ok. Mas ali é mais queres pôr ali ao pé das outras que que trouxe essas brancas? Mas não é flauta das horas, não é foge. Aqui as abelhas são mais lentas. Epá. E é para também. É para avisar. Já não percebi isso. Porque é que o Rório não... E vai outra vez? De início outra vez não. Tudo outra vez? A gente pega na escolha. Quanto ao braço? Ainda vai-me para trás que é pertinho, que ainda ficaste no balde baixo. Vocês ainda estão a mamar com esta filmagem assim? Então o chefe. E pá, tu também um show, caramba. Não interessa, isso é para ver tudo. Está bom? Muito bom. Isso é da minha colheita. É. Não está fácil. Silva, põe-te ali à beira, ali ao lado. Aí, ao lado do António. Isso. Tu queres o meu chefe? Não. Ei, tu queres o meu chefe? Tu queres o homem da massa? Também. Vais pagar bem, mas não é? É que sou o dono da casa. Isto não é só dar festa, preciso. Ei, os termossos comem cozidos. Salgados é que não se sabe. Já foi fora, foi
Vai, você vai